pedaço da história do Ceará está sendo recuperado nas ruínas de um engenho de cana, na casa de José de Alencar, em Messejana. O sítio arqueológico do primeiro engenho a vapor do Ceará revela um tesouro que ficou soterrado durante décadas. A história do engenho Alagadiço Novo começou em 1826, quando José Martiniano de Alencar, pai do escritor José de Alencar, veio do Crato e se instalou aqui. A casa onde nasceu o escritor, em 1829, é preservada até hoje, contando um pouco da história do Ceará. O que pouca gente sabia é que bem perto daqui havia um outro pedaço importante da história nas ruínas do engenho de cana do senador, que morreu em 1860. Estas fotos mostram o que havia antes desta equipe do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco começar a trabalhar. 3 meses depois de iniciadas as escavações, os arqueólogos estão surpresos com o material encontrado, das louças e cerâmicas aos objetos de uso pessoal e principalmente com relação à construção da Arqueologia, peças e estruturas que fizeram a história da humanidade soterradas. Coisas de filme? Absolutamente, porque este é um dos momentos mais vivos e interessantes que passam no Ceará. Eu estou aqui em um sítio arqueológico na casa de José de Alencar, onde está sendo desenterrado um engenho, o primeiro engenho a vapor do estado do Ceará. Ele foi construído em 1836 por José Martiniano de Pereira Alencar, o pai de José de Alencar. E nós vamos conhecer agora um pouquinho desse sítio arqueológico, desse engenho que está aparecendo, das ruínas desse engenho, e vamos conversar e mostrar toda essa estrutura. Aqui, do meu lado, um grupo de arqueólogos trabalhando em uma das partes mais novas que está sendo escavada. Vamos conversar aqui com essa arqueóloga. Olha só aqui, gente. É isso mesmo. Ana Vila Real, o que você está fazendo aqui? Eu te pergunto, Helena, o que você está fazendo aqui? Olha só, ela tem todo um jeito, viu? E agora, vamos contar aqui a história da Ana Vila Real. Você lembra daquela matéria que a gente fez? O que você gostaria mesmo de ser? Qual era o sonho, a profissão do seu sonho? O da Ana Vila Real era ser arqueóloga, é isso mesmo, Ana? Era isso mesmo. Como eu disse, né, para a Maísa, quando ela me perguntou, era ser arqueóloga. E agora, Helena, eu estou tendo a oportunidade de ser arqueóloga, pelo menos por algumas horas, aqui nesse sítio que foi descoberto na casa de José de Alencar. E vocês vão ver por que é tão fascinante essa profissão, porque eu não estava enganada, não. Infelizmente, né, não deu. O que você está fazendo aí, Ana? Explica pra gente. Lena, eu estou fazendo a limpeza de uma nova estrutura que foi encontrada aqui no sítio arqueológico. O sítio é formado por estruturas e cada vez que a gente vai procurando, cavando, a gente vai descobrindo mais. Então a gente está fazendo a limpeza, eu com a ajuda aqui da Juliana, ou melhor, eu é que estou ajudando a Juliana. Estou aprendendo aqui com eles. Que cuidado é que se deve ter na hora de fazer uma escavação como essa? Bom, pelo que eu aprendi até agora, o cuidado que se deve ter é não danificar a estrutura. Nenhuma peça. Nenhuma peça, nada. Ter muito cuidado na hora da limpeza, né? Apesar da gente usar, assim, ferramentas um pouco rudimentares, nesse caso uma pá, né, de pedreiro, mas ter cuidado para não danificar a estrutura, para que a gente possa descobrir realmente como era na época que foi feita. Você acha que tem alguma coisa a ver eu fazer essa matéria? Não, né? Então, eu vou entregar o microfone para quem é de direito, para a arqueóloga e jornalista Ana Vila Real. Ana, agora é com você. Bom, agora é o lado jornalístico, né? Tratando de uma matéria fascinante que é arqueologia. Esse trabalho aqui no sítio arqueológico, na casa de José de Alencar, começou há um mês. O professor Marcos Albuquerque, que é quem está dirigindo todo esse trabalho, vai nos dizer como foi que começou a ideia, quem foi que teve a ideia de continuar
Porque já existia, né? O moinho, já existia parte da estrutura, estava de fora. E quem foi que teve essa ideia de sair escavando para ver o que tinha mais por baixo? A Universidade Federal do Ceará elaborou um projeto coordenado pelo professor Ricardo Bezerra, que teve o apoio a esse projeto do Ministério da Cultura e do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então foi contactado com a nossa equipe com o objetivo de se fazer um estudo arqueológico do engenho. Esse estudo arqueológico tinha como objetivo não apenas resgatar as estruturas que se encontravam soterradas, mas sobretudo de se encontrar vestígios do cotidiano do grupo que habitou essa área. Bom, professor, então vamos dar uma voltinha por aqui para ver o que é realmente que vocês já descobriram até agora? Essa parte posterior, onde nós estamos no momento, essa encontrada completamente soterrada, não se tem conhecimento dela. Então, todas essas estruturas que hoje estão aflorantes, elas foram trazidas à superfície num processo de consolidação. Essa é uma chaminé que funcionava acoplada à caldeira principal. Essa estrutura aqui funcionava a caldeira, onde havia um abastecimento do fogo através desse arco na parte inferior, e pode-se observar que pelo nível que se encontra o limo, que se encontra o lodo, se pode observar, por exemplo, o que é que estava aterrado do que não estava aterrado. O que era isso aqui, professor? Parece um tanque? Havia uma série de tanques dentro do processo de fabricação tanto do açúcar quanto da rapadura ou da aguardente, tanques para depósito do caldo da cana, tanques de fermentação, tanques de água, que entra com certeza absoluta no processo. Então, esses tanques, todos eles estão sendo estudados do ponto de vista estrutural e do ponto de vista funcional. Grande parte do piso que nós pudemos observar, esse piso encontrava-se totalmente soterrado, como essas pequenas colunas aqui, elas estavam soterradas, né, que são colunas de sustentação de uma estrutura. Essa peça está deslocada, ela vai retornar para compor o conjunto da turbina. Essa é uma peça que ficava na parte superior da turbina, que recebia força, ela girava, no momento, aquele eixo da peça de lá, ele entrava nesse orifício, acionava este volante acionava consequentemente esta polia, e esta polia transferia a força para a moenda, de modo que o engenho funcionava exatamente dessa forma. Nós encontramos uma quantidade significativa de canaletas por onde passava o caldo para entrar no processo de fabricação tanto da aguardente quanto do açúcar e quanto da rapadura. Essas canaletas aqui, elas estavam totalmente obstruídas. Aqui ao lado direito nós temos algumas dependências com canaletas passando no seu interior. Essas dependências estavam completamente soterradas também. Esta área daqui é a área onde funcionava o cozinhamento do mel para o fabrico do melaço. Então nós temos vários tachos bastante danificados, eles estavam praticamente totalmente obstruídos e com a presença de árvores e de raízes, como ainda se pode observar. O Brasil, que agora comemora 500 anos, tem uma quantidade enorme de estrutura dos primeiros séculos até o século XX, estruturas essas que estão sendo preservadas algumas. Agora, dado a dimensão continental do país e a deficiência de recursos que normalmente se dispõe, nós temos que considerar que precisa haver um engajamento não apenas do poder público, mas precisa haver um engajamento da sociedade civil como um todo, dos empresários, da classe empresarial, etc., no sentido de haver uma preservação do patrimônio histórico. Afinal de contas, uma sociedade que não conhece o seu passado não tem perspectiva de futuro. Quer dizer, é extremamente importante se buscar as suas origens para que uma cidade consiga se administrar. Eu vejo a arqueologia para a sociedade aproximadamente como uma psiquiatria para o indivíduo. Então, no momento que nós temos algum problema, nós podemos procurar algumas causas que estejam sediadas no passado. E no caso desse, a arqueologia permite a recomposição do cotidiano, permite, juntamente com outras áreas, como a história, etc., permite que se tenha um entendimento da sociedade e, consequentemente, se possa fazer uma avaliação mais concreta e se vislumbrar um futuro onde haja uma coerência processual entre o passado, o presente e o futuro.
Professor Marcos, muito obrigado. Vocês entenderam agora por que eu queria fazer arqueologia, porque realmente é fascinante diante de tudo isso que o professor Marcos falou. E eu hoje me sinto uma jornalista realizada porque pude participar de um dia aqui num parque arqueológico como esse, fazendo o que eu mais gosto com o que eu gostaria de ter feito. Ana Vila Real, arqueóloga por um dia. Uma casinha singela, pequena, humilde, perdida no meio das frondosas mangueiras do sítio Alagadiço Novo em Messejana. Apesar da simplicidade, guarda preciosidades históricas e arqueológicas. É que aqui nasceu o romancista José de Alencar, em 1829. E aqui também, arqueólogos encontraram as ruínas de um engenho a vapor, adquirido pelo pai de José de Alencar no século XIX. Foi destruído e soterrado pelo tempo. A recuperação das ruínas faz parte do projeto Alagadiço Novo, que prevê a revitalização do sítio. Os arqueólogos também encontraram no local cerca de 10.000 fragmentos. São ossos de boi, pedaços de louças, cerâmicas, moedas, vidros, pedaços de ferro e muitos outros. Todas as peças foram minuciosamente catalogadas e fotografadas. O trabalho permite resgatar informações importantes sobre o lugar, bem como sobre os usos e costumes. A história da família e do próprio escritor José de Alencar, contada através de objetos. Arqueólogos encontram relíquias durante escavações no sítio onde o romancista nasceu. O sítio na região metropolitana de Fortaleza foi o cenário para a infância do escritor José de Alencar. Aqui ele nasceu e viveu até os 7 anos de idade. Do velho engenho restaram a chaminé e a centrífuga de açúcar de origem francesa. O restante das ruínas, de quase 200 anos, estava coberto pela areia. O trabalho de consolidação, chefiado pelo arqueólogo pernambucano Marcos Albuquerque, teve início há 3 meses. Uma pessoa que, por exemplo, venha visitá-lo, seja ele um estudante, um turista, etc., ele terá uma ideia real da ruína e não um prédio moderno com as feições do antigo. Este foi também o primeiro engenho a vapor do estado e marca, portanto, o início do processo de industrialização no Ceará. Durante as escavações, 10.000 fragmentos foram encontrados, louças, moedas e cerâmicas utilizadas pela família do escritor. O material está sendo estudado e vai ajudar as pessoas a conhecerem melhor a história do grande romancista brasileiro. Os fragmentos vão para o museu, que já funciona na casa onde viveu o escritor e sua família. As escavações no sítio Alagadiço Novo, em Messejana, na região metropolitana de Fortaleza. Os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco concluíram o trabalho de consolidação das ruínas do primeiro engenho a vapor do Ceará, que funcionou na casa do senador José Martiniano de Alencar, pai do escritor José de Alencar. O trabalho dos arqueólogos foi iniciado há 5 meses. Para os pesquisadores, agora que está concluído, uma parte da história da cultura cearense ficou esclarecida. Nas escavações, os arqueólogos encontraram objetos como peças de arado, dobradiças, pedaços de enxadas, um ferro de engomar, fragmentos de cerâmicas e de louças usadas na época. Parte da estrutura do engenho foi consolidada, ou seja, algumas paredes foram refeitas, mas usando somente tijolos da própria ruína. Todo o nosso trabalho de consolidação foi um trabalho baseado na realidade encontrada, quer dizer, no contexto arqueológico encontrado. Então, se hoje nós encontramos uma parede fora de nível, é porque ela estava fora de nível na época. Se estiver fora de esquadro na época. Respeitamos integralmente a estrutura construtiva do engenho. E não tem nenhum tijolo usado nesse trabalho que tenha sido oriundo de fora. Todo ele foi oriundo da própria ruína. Os pesquisadores acreditam que ainda existe muita coisa a ser descoberta no terreno do sítio Alagadiço e que pode contribuir para a reconstituição de uma parte da história do Ceará. Esse talvez tenha sido o primeiro trabalho da arqueologia
arqueologia histórica realizado como deve ser aqui no estado. Eu acredito que ele é o início de uma série de outros que estão aí para ser feitos. Tem suas raízes aqui nesse local que nós estamos no momento. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também quer fazer, a partir das ruínas do engenho, a construção de uma nova referência para a preservação da nossa história. Nós mantivemos contato com a Universidade Federal do Ceará, com o senhor reitor, no sentido de que esses trabalhos possam contar com o apoio da universidade e assim conseguirmos realizar um trabalho de pesquisa em todo esse passivo arqueológico do estado do Ceará. Recuperadas por arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco. O engenho foi construído pelo pai do escritor cearense José de Alencar em 1836. 18 arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco fazem um trabalho de escavação minucioso. 30 toneladas de terra já foram retirados do local, tudo apeneirado para resgatar objetos da época. A cada dia de trabalho, uma descoberta. Desde o início da escavação, já foram encontrados a caldeira, a turbina onde era gerada a força do engenho, o local de moagem e os tachos onde o mel era aquecido. Um verdadeiro resgate de parte da história do Ceará. Esse sítio arqueológico do Alagadiço Novo é de uma importância muito grande para o Brasil, para o estado do Ceará, em primeiro lugar pelo fato de ter sido o local onde nasceu José de Alencar, que é inquestionável. Em segundo lugar, pelo fato de ser o primeiro engenho a vapor do estado do Ceará, o que marca o processo de uma revolução industrial, digamos, no estado do Ceará. O trabalho deve ser concluído em 2 meses. Depois de toda a estrutura do engenho ser recuperada, serão construídos uma coberta de proteção e uma passarela para visitação pública. Boa noite. Marcas do Brasil no século passado. Na literatura, o país vivia o auge do romantismo. Na produção, era a fase áurea dos canaviais. Agora, arqueólogos descobrem na casa do principal escritor do romantismo, José de Alencar, relíquias do primeiro engenho a vapor do Ceará. Ferramentas simples e profissionais especializados. O resgate da história perdida entre as ruínas soterradas pelo tempo. O engenho do início do século XIX, a Casa da Família, o sítio sombreado por frutíferas centenárias na região metropolitana de Fortaleza. Este foi o cenário onde o escritor José de Alencar passou parte da infância. Aqui o autor de O Guarani, O Tronco do Ipê e Iracema nasceu e viveu até os 7 anos de idade. Do velho engenho que mantinha a família, restaram a chaminé e a centrífuga de açúcar de origem francesa. O resto do engenho, que marca também o início do processo de industrialização no estado, estava coberto pela areia. A equipe, chefiada pelo arqueólogo pernambucano Marcos Albuquerque, faz um trabalho de consolidação das ruínas. A pessoa que, por exemplo, venha visitá-lo, seja ele um estudante, um turista, etc., ele terá uma ideia real da ruína e não um prédio moderno com as feições do antigo. Alagadiço Novo, onde está a casa em que nasceu o escritor cearense José de Alencar, na Avenida Washington Soares, virou parada obrigatória no roteiro turístico de Fortaleza. O que muita gente não sabe é que, além da casa, o sítio guarda um outro marco histórico que, até bem pouco tempo, tinha sido enterrado pelo tempo. As ruínas do primeiro engenho de cana-de-açúcar movido a vapor do estado, do ano de 1826. Agora, uma equipe de arqueólogos de Recife está trabalhando no local e redescobrindo a história. A equipe de arqueólogos escava o local onde o tempo enterrou o primeiro engenho de cana movido a vapor no Ceará, construído em 1826. Mas essa não é a única importância histórica do sítio Alagadiço Novo, em Messejana. Aqui nasceu o mais famoso escritor cearense, José de Alencar. Foi naquela casinha, ao lado das ruínas do engenho. Terra, areia e vegetação escondiam caldeiras, a turbina que acionava a moenda, a própria moenda, canaletas por onde escorria o caldo da cana-de-açúcar
e todo o conjunto que formava a estrutura do engenho, agora revelados pelas escavações. A equipe de 18 pessoas, coordenada pelo professor Marcos Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, começou a trabalhar no dia 20 de março, com previsão de 2 meses para as conclusões. Foram retiradas 30 toneladas de terra, que passa por uma peneira e é catalogada pela sua posição no sítio arqueológico. A equipe quer identificar as áreas funcionais do engenho. Depois será feita a consolidação das ruínas, ou seja, os arqueólogos vão trabalhar para que as áreas danificadas não avancem o processo de destruição das ruínas. A escavação arqueológica tem como objetivo resgatar não só as unidades funcionais do sítio escavado, do sítio arqueológico escavado, como tem como finalidade resgatar informações relacionadas ao cotidiano da vida das pessoas que habitavam aquele determinado local. Então, quando nós realizamos uma escavação arqueológica, no caso específico do Alagadiço Novo, nós estamos buscando resgatar as informações relativas ao engenho, que é o primeiro engenho a vapor do estado do Ceará, quer dizer, um marco referencial no processo de industrialização do Ceará. E, além disso, tem uma outra importância histórica, que é o local onde nasceu José de Alencar. Com as escavações foram possíveis outras descobertas. Por exemplo, antes acreditava-se que no engenho só se produzia aguardente e rapadura. Porém, foram encontradas provas de que no engenho também se fabricava açúcar. Essas provas são formas com formato de pera, chamadas de pão de açúcar, que não deixam dúvidas quanto à descoberta. Fragmentos das formas de cerâmica estão no laboratório de campo, para onde são levados todos os objetos encontrados. As peças são lavadas, recebem numeração de acordo com a posição delas no sítio e passam por vários processos de análise. As informações vão para um banco de dados. Todo o material será incorporado depois a um museu. Uma visita ao laboratório é uma viagem ao passado. Aqui estão fragmentos de louça do século XIX, de ferro, madeira e vidros da época. Tem também moedas e este braço, possivelmente da imagem de um santo. Com o estudo de todo esse material, é possível descobrir o cotidiano do engenho. Os utensílios encontrados revelam o padrão socioeconômico das pessoas que viveram aqui e nos arredores. Quem está à frente do projeto Sítio Alagadiço é o arquiteto paisagístico e professor da Universidade Federal do Ceará, Ricardo Bezerra. Ele afirma que, além da casa onde nasceu o famoso escritor cearense, o local oferece infraestrutura completa propícia ao lazer e ao turismo. O projeto prevê não somente a prospecção arqueológica, mas também a revitalização do sítio, com a recuperação do lago, a implantação da farmácia viva, a instalação de salas de aulas ao ar livre e outros investimentos. É um projeto bastante ambicioso, do qual esse trabalho de prospecção arqueológica e depois da consolidação das ruínas do engenho, nós gostaríamos que isso seja, digamos assim, o grande início desse grande projeto de revitalização da casa de José de Alencar.